Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 626 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Né? Diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Fizemos hoje, estamos postando amanhã duas excelentes entrevistas, né? Uma com o economista Luiz Gonzaga Beluso, acho que todo mundo conhece, o grande economista, né? Fazendo uma análise muito interessante, e contando fatos até da sua história pessoal relacionada com a história política do Brasil, questões assim importantíssimas, uma conversa muito agradável, de cerca de 50 minutos, um papo muito bom, vocês vão gostar. Nós vamos postar logo cedo a entrevista do economista professor Dr. Luiz Gonzaga Beluso. E por volta do meio-dia nós vamos estar postando a entrevista com o médico, professor Dr. Paulo Lotufo, que nós já entrevistamos aqui no canal, falando da pandemia, da Covid-19, das variantes, da política de vacinação na história do Brasil. Muito interessante também. São duas excelentes entrevistas, uma da questão econômica e outra discutindo a questão da saúde pública, da pandemia, dessa tragédia que nós estamos vivendo, né? Lembro para vocês que nós criamos o clube de membros, né? Nós já temos conteúdos exclusivos, que já foram, inclusive, conteúdos extras, ou seja, além daqueles que nós falamos que íamos postar, estamos postando a mais. Entrem lá, cliquem no clube de membros, veja todas as informações que tem e os conteúdos exclusivos, né? E no próximo final de semana também nós vamos alimentar o clube, isso é bacana, né? Com mais conteúdos exclusivos e assim sucessivamente. Clique que tem informações bastante interessantes e num conteúdo sempre no sentido de agregar, qualificar a reflexão no Brasil. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Bem, claro que o noticiário assistiu o reverendo de piada, né, de chanchada da Atlântida, né, como viria né, no passado, uma coisa grotesca, né, que reverendo, ele se auto-intitula reverendo, comendador, inventa embaixadas, tudo que não existe, né, a ONG não é ONG, chama Secretaria Nacional de não sei das quantas, para dar ideia que é um órgão oficial e não é. Olha, é 171 puro, só 171, é um negócio assim inacreditável, algo assim que é terrível de a gente chegar e assistir, né? Então nem precisava ser tão longa a sessão da CPI, porque ele não tinha mais. Mas os senadores querem perguntar e têm direito para tal, não tinha mais nada a apresentar, o que mostra que esse governo era um caos. Um sujeito desse que mentiu durante o depoimento, né? Mas ele é um cara irrelevante, esse reverendo. Fez bem o encaminhamento dado pelo presidente, pelo vice, pelo relator e por aqueles senadores que realmente têm um compromisso com a verdade. Nem dá mais importância a esse senhor. Agora, era estranho, ele mandou um e-mail para o Ministério da Saúde e é recebido no mesmo dia, às 4 horas da tarde. Ele nem recebe a confirmação se vai ser ou não recebido, ele nem pede, ele marca a ida e o horário. Reverendo, nada. Aí foram ver, já vi todo o levantamento aqui que apareceu lá do negócio dele, em Águas Claras, que faz parte ali do Distrito Federal, tem toda lá uma malandragem ali, em Águas Claras, aí foi uma embaixada disso, embaixada daquilo, ou seja, todas aquelas pessoas que rondam o poder de Brasília para fazer maracutaia, né? Esse daí, as maracutaias baixas, que a gente vê, é um pobre coitado no fim, né? Levou um advogado que ficava cantando as respostas que ele devia dar, né? Como ele fala, tal coisa, ele não era um falastrão, não, isso daí eu não disse, não era verdade, e assim por dentro. Foi ridículo, ele mentiu, mas mostra a que ponto nós chegamos, né? Esse tal reverendo aí, e a ligação com várias vezes citado o Instituto Força Brasil, que inclusive foi derrubado melhor dizendo, foram
tentaram derrubar e não conseguiram, ainda bem, o Alberto Roberto, o senador Alberto Roberto, aquele que falou, Alberto Roberto, personagem do Chico Anísio, né? Melhor do que Rolando Lero, porque o Rolando Lero era um cara simpático e boa gente. O Alberto Roberto não, igualzinho o senador. Bem, que tentou derrubar a quebra lá de um sigilo, né? Telefônico, telemático, bancário, etc., de um cidadão aí. Foi muito bom, porque esclareceu. E esse Instituto Força Brasil entra em um negócio inacreditável, inacreditável. Eles falavam no site contra a vacina e por baixo do pano estavam vendendo vacina em troca de propina. Gente, e vacina que não tinham. É tudo estelionatário, são estelionatários. Esse reverendo é um estelionatário. Ele ficou lendo as medalhas que eles dão entre eles, inventam Ordem do Sião, não sei aquela dos Templários. Não existe nada daquilo, é tudo papo furado. Né? Tudo papo furado. Um negócio assim. Né? Agora, como é que uma gentalha dessa chega ao Ministério da Saúde? Enquanto isso, a Pfizer dezenas e dezenas e dezenas de tentativas e nada. Como ele fez com a Coronavac, né? E com a AstraZeneca mesmo, séria, não com essa turma aí. É inacreditável a que ponto chegou o Brasil com essa quadrilha que está no poder aí, né? Um negócio assim, e essa pessoa baixa, rasteira, vulgar, cruel, covarde, que é o Asmodeu Bolsonaro, né? Negócio assim, inacreditável, e vai mostrando, aí você vai, e fica aqueles senadores lá, inclusive o Omar Aziz estava brilhante, 10 com louvor e distinção, como diríamos numa tese, 10 com louvor e distinção, a paciência na condição do trabalho e a ironia no momento necessário. Vamos lembrar quando foi falar da Capitã Cloroquina, a grande Capitã Cloroquina, né? Que agora pelas comunicações foram abertas, descobriu-se, dizendo assim, não, tem 5 senadores lá que vão fazer as perguntas que eu quero e eu já tenho as respostas, eles já sabem as respostas. Quer dizer, a Capitã Cloroquina tinha 5 senadores, quais são? Do quinteto incitatus, aqueles que eu falo sempre, né? Do quinteto incitatus, o de Santa Catarina, que fala um dialeto, português não é. E saber que Santa Catarina já teve o Visconde de Tonel, agora tem um cidadão, um pobre coitado, né? O que fala um dialeto, né? E toda aquela turma, o Bolso Estupro, o Alberto Roberto, né? O Francis Soir é ótimo, do Rio Grande do Sul, saber que já teve Paulo Brassar, agora tem o Francis Soir, né? É um negócio assim grotesco. Falando nisso, um parênteses, já que eu falei em 2 estados, volta pontual, ninguém fala, só aqui, porque aqui somos diferenciados analiticamente. São Paulo, cadê São Paulo? Cadê a representação de São Paulo, o estado mais populoso, com o maior número de eleitores, que tem a maior participação no PIB nacional, que teve o maior número de infectados, o maior número de óbitos? A pergunta é, e os 3 senadores paulistas? Um está doente? Tudo bem, põe um suplente. O outro está doente? Põe um suplente. E tem um que é suplente do Major Olímpio, que ninguém sabe, que apareceu uma vez, no finalzinho, sem máscara, com a máscara assim, sujeito que ninguém sabe nem o nome. Nem o nome. São Paulo é a maior vergonha da CPI. A representação dos senadores de São Paulo é a maior vergonha da CPI. Vocês me desculpem, eu conheço, dos 3 eu conheço 2. 2, inclusive, Serra, foi entrevistado no meu canal, né? A Mara Gabriel idem, mas se não tem, por alguma razão, condições de comparecer, que estão com problemas de saúde, vão suplentes, ou de casa, fazem as questões. Como, por exemplo, em grande parte da CPI, o senador Tasso assim fez. Agora, ele saiu, passou para o Isalci, alguma coisa assim, Lucas lá, o lugar dele. Poxa, porque não é possível, né? Não é possível. São Paulo! Eu digo isso porque, como eu fiz a referência a Santa Catarina, alguém com razão pode falar, espera, será que é só aqui? Não, você tem razão. Eu citei aí o caso do Rio Grande do Sul, também não, né? Falei da outra turma, do Bolso Estupro, etc. tal, né? Mas eu lamento o que está acontecendo com São Paulo. Não aceito qualquer justificativa, porque teria condições, sim, de participação. E se naquele momento, insisto, você não pode participar, se licencie. Por isso que eu sou contra suplente, mas já que tem suplente, né, assume e cumpra lá o seu trabalho. É bom lembrar que na Primeira República, 1889, 1930, não tinha suplente. Se saiu o senador, tinha uma nova eleição.
né? Eu acho um absurdo a existência do suplente. Basta ver. E todas essas armações, Ciro Nogueira, lá pondo a mãe, não sei o quê, é tudo coisa ridícula. O ACM era o filho, né? Um dos filhos, e assim por diante. Outro põe um amigo, outro põe a mulher, outro não sei o quê, outro. Não dá, né? Você desqualifica a representação política. Bem, mas assisti tal, tenho muita paciência assistir isso, acho que, né, porque estava até o momento, depois não tinha mais relevância nenhuma a sessão, ficou claro que o sujeito mentiu, mas mostra o que é importante, uma ou outra informação que ele deu, o absurdo que foi esse governo, como ele tratou a pandemia, um governo criminoso, um governo genocida, e que vai sim sentar no banco dos réus, tem de ser jogado e ir para a cadeia. Esses bandidos têm de ir para a cadeia, o lugar desses bandidos é na cadeia. Né? Aí, o assunto que estava já de ontem, passando para hoje, eu acho que, de certa forma, a Folha de São Paulo resume toda essa questão que me parece super relevante na matéria que já foi atualizada, na Folha Online, né? que é a seguinte, em novo ataque a Barroso, mais um, eu tenho falado nisso, vocês são testemunhas. Bolsonaro diz que ministro coopta a TSE e STF e que não aceita intimidações, entre aspas, intimidações. O presidente repete ameaças golpistas um dia após a Corte Eleitoral abrir inquérito para apurar acusações de fraude nas urnas e pedir para a Supremo investigar Bolsonaro. Nós sabemos, desde a live de quinta, a mais patética da história, vale lembrar, já teve muitas patéticas, mas a de quinta-feira ganhou, né, a medalha de ouro, já que estamos na época da Olimpíada, né? Ele disse que tinha fraude, mas não tinha provas. É um negócio inacreditável. Aí vem a matéria, né? E ele fez um ataque violentíssimo, dizendo que as eleições de 2002 não serão feitas, pois serão duvidosas. Vamos ler literalmente o que ele disse. Né? O ministro Barroso, diz o criminoso Asmodeu Bolsonaro, presta desserviço à nação brasileira, cooptando agora gente de dentro do Supremo, né? Porque houve um documento do Supremo com dos 10 ministros, 9 assinaram. Só o Cássio Conká, aquele que é um ministro dele, não assinou. Já se sabe por quê. Né? Vamos lá, então. O ministro Barroso presta desserviço à nação brasileira, cooptando agora gente de dentro do Senado, né? Querendo trazer para si o de dentro do TSE como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o STF. Não é. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do TSE, querendo impor a sua vontade. Ele diz isso aos fanáticos que ficam ali, os pequenos nazifascistas, os pobres coitados, uma gentalha que fica ali, o gado, né, que fica ali na entrada do palácio. Bem, ele ataca, portanto, o TSE, que fez de forma unânime essa decisão. Então, vamos lá, porque acho que essa matéria ela consegue sintetizar bem a questão. A declaração do presidente tem a ver com a ação mais contundente até agora do TSE, desde que Bolsonaro começou a fazer ameaças golpistas de impedir as eleições de 2022, né? Caso seja mantido o sistema atual de votação, que são as urnas eletrônicas, como vocês têm conhecimento. O tribunal aprovou a abertura de um inquérito, isso foi de forma unânime, registre-se, né? E o envio de uma notícia-crime ao Supremo para que o chefe do Executivo seja investigado no inquérito das fake news. Então, são duas decisões importantíssimas, de forma unânime. Os 7 ministros do TSE tomaram essa posição. Aí vem o Bolsonaro querendo dar uma de herói, um covarde, junto com a caterva de generais covardes que estão lá no Palácio do Planalto. Né? Agora o Braga Neto, para mim, é Capacho Neto. Então, todas as vezes que eu for me referir ao Braga Neto, é Capacho Neto. Leias Braga Neto, ou Capacho. Né? Jurei dar minha vida pela pátria. Da vida. Esse daqui foi assaltado por 2 moleques no Rio de Janeiro, estava armado, ele que é treinado para matar, levaram a moto, levaram a arma dele, só não levaram a cueca porque não quiseram. Né? Não é que eu estou dizendo que tem de reagir, não é isso, mas mostrar como ele é covarde. Um cara que é treinado para matar, né? Depois fez uma negociação com traficantes para pegar a moto de volta. Grande Bolsonaro, gente boa. Jurei dar a vida pela pátria, não aceitarei intimidações. Opa, olha que homem valente. Vou continuar exercendo o meu direito de cidadão de criticar, ouvir e atender, acima de tudo, à vontade popular. Aí, para variar, não disse nada. Aí foi dar na linguagem anticomunista primária, tal. São os frotistas que estão no poder. Não vamos nos esquecer. O golpe de Estado fracassado de 12 de outubro de 77 foi vitorioso em 2018. Quem diria?
e não como golpe de Estado, mas como eleição no momento atípico. E esses criminosos hoje estão no Palácio do Planalto e na estrutura de Estado brasileira. Bem, então, de ameaça, o criminoso Bolsonaro diz que pode convocar e participar de manifestações. O criminoso Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro. Olha que homem! Uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Ele quer fazer uma concentração pago pelo seu dinheiro, meu, nosso, com dinheiro público, que ele vem de Brasília, com todo o gasto que a PM tem de fazer. Então, ele usa sempre dinheiro público. O cara, desde a época da rachadinha, ele se acostumou, né? Está viciado em rachadinha. Repito, o último recado para que eles entendam. Olha que homem, puxa, que medo, hein? Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo, eu estarei lá na Avenida Paulista. Vai ter gente, inclusive, que vai ganhar bastante dinheiro com essa suposta manifestação, né? E aí ele volta a atacar o ministro Luiz Roberto Barroso e dizendo o seguinte, a Constituição diz que todo poder emana do povo, eu jogo dentro das 4 linhas e o Barroso, tenho certeza, joga fora. Quer dizer, o ministro do Supremo Tribunal Federal joga contra a Constituição, contra a democracia, de acordo com o criminoso, o Asmodeu, o nazifascista, e vamos discutir isso aqui em uma entrevista, viu? Aguardem, sobre nazifascismo, o Bolsonaro e os nazistas, tá? Tal como sempre disse. Né? E ele diz, então, que o Bolsonaro, o Barroso, age fora da democracia. Né? Aí ele vem, faz uma série de acusações gravíssimas, e o ministro Barroso tinha dito ontem, de forma corretíssima, o seguinte, abre aspas, a ameaça à realização de eleições é conduta antidemocrática, suprimir direitos fundamentais, incluindo de natureza ambiental, é conduta antidemocrática, conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódios e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Perfeito, 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 sem tirar nem pôr. Ele fez, agora para o Bolsonaro, o melhor sistema eleitoral é o do Paraguai. Putz, a vida, quer dizer, é bom lembrar que esse pessoal nazifascista gosta do Paraguai, do esse Benítez, que é mais um pilantra que governa o Paraguai, pobre povo paraguaio, né? Que é tão trabalhador, que tem grande... Bom, lembro do eu supremo, livraço, 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 né? Mas o Paraguai... E os liberais brasileiros, entre aspas, que são nazifascistas, os empresários nazifascistas, supostos liberais, em números absolutos, é muita pouca gente, registro, adoram o Paraguai, dizendo que o Paraguai é referência econômica para o Brasil. O Tocha fala sempre isso, o Tocha. Né? Olha, o nível dessa caterva, dessa gentalha. Né? Aí ele elogia o sistema paraguaio, que diz que é uma coisa fantástica lá, né? A gente sabe quão fantástico é a relação do crime organizado, né? O Partido Colorado e a relação dele com o que há de pior no Paraguai, etc, etc, etc. O que tudo isso significa? Fiz questão de pegar a matéria da Folha, que eu acho que, de certa forma, ela dá uma visão geral e mais completa. O Estadão só lembra, agora no online, que ações adotadas pelo TCE podem tirar Bolsonaro da eleição de 22, afirmam juristas. Segundo especialistas, além da cassação do registro da candidatura, o inquérito administrativo pode provocar multas ou presente. Bem, isso ocorrerá dificilmente. Dificilmente, né? Então, qual é a minha interpretação nisso tudo que eu queria dividir com vocês? Isso mostra o que o TSE está fazendo de forma correta, absolutamente correta, né? E o documento assinado por esse presidente do TSE e pelos 9 ministros do Supremo Tribunal Federal também é tudo correto, é por ali. Agora, o Bolsonaro vai continuar a atacar o TSE, atacar o STF e caminhar para o golpe. O golpe virou um assunto do cotidiano político. Quem diria, por exemplo, em 2000, em 2005, em 2010, que falar em golpe de Estado seria um assunto costumeiro, né? Uma coisa banal. Ele transformou o rompimento da ordem legal em algo absolutamente banal. Eu escrevi um artigo aqui, a nova loucura, o novo normal é a loucura bolsonarista.
né? É a loucura que virou normalidade. Essa loucura, eu acho que falta só trazer o Nina Rodrigues moderno, que tem lá o texto dele, dentro daquelas análises do lombrosianismo do final do século XIX, a loucura epidêmica de Canudos, aquelas análises do Nina. O Nina seria bom analisar o Bolsonaro. Virou uma loucura tudo isso daqui que nós estamos vivendo. E esse novo virou uma espécie de novo normal. Tudo. Então, o que vai acontecer? Dificilmente vai ter a cassação do registro de candidatura, etc. Eu acho que não. Mas é uma reação das instituições, já é uma grande coisa. Esperamos agora a sociedade civil, as ruas. As ruas são centrais, elas têm de se manifestar. As ruas são fundamentais nesse momento histórico, a sua manifestação, né? E também os parlamentares, o papel do Congresso Nacional. No caso da CPI da Covid, que ali você tem crime de responsabilidade, crime de lesa humanidade e tem as chamadas infrações penais comuns, né? Você tem essas três coisas, está fazendo muito bem o seu trabalho. Hoje mesmo, né, com muita paciência, especialmente na primeira parte de sessão até a hora do almoço, cerca de 1 da tarde, quando foi suspensa, desenvolveu lá bem os seus trabalhos, apresentou a questão e o resto era tudo absolutamente secundário, não tinha mais relevância alguma, né? Mas a questão são os outros parlamentares, os outros senadores, tem de cobrar, viu? Cobre os senadores, né? Cobre os deputados federais, porque a gente sabe pelo artigo 51 que o processo de impeachment começa pela Câmara dos Deputados, né? É ela, privativamente, diz a Carta de 88, é que autoriza. E o processo e julgamento de crime de responsabilidade é feito pelo Senado e na hora do julgamento sob a presidência do presidente do STF. É o que determina a Constituição de 1988. Portanto, a questão que se coloca, ele vai continuar atacando as instituições, vai atacar o Supremo Tribunal Federal, atacou, vai atacar o TSE e ele vai escolhendo alguns ministros e vai trocando. O alvo principal agora, e pela firmeza, pela correção, pelo espírito republicano, é o ministro Luiz Roberto Barroso. É isso. Ataca, 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 ataca. E o ministro resiste com muita tranquilidade, não entra no jogo do Bolsonaro, né? Nesse jogo baixo, nessa coisa baixa tal, e evita justamente isso e discute o que interessa, com a forma de um jurista, de um grande jurista, como é o ministro Luiz Roberto Barroso, que orgulha o Supremo Tribunal Federal e que, no momento, é presidente do TSE. Quando eu digo no momento, entenda o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral é composto de 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e por 2 advogados. O advogado ser mandado 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. E sempre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é um ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos 3. E é sempre uma presidência rotativa e também a participação dos 3 representantes do STF e os 2 do STJ. É assim, grosso modo, que funciona o Tribunal Superior Eleitoral. A questão que tem agido, e de forma muito correta, que muita firmeza o ministro Barroso, não tem caído em provocação. E o ministro Barroso tem sido muito mais firme que o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Eu disse aqui, mostrei a minha insatisfação com a forma como ele se pronunciou, o ministro Fux. Eu achei que ele teria de ser muito mais afirmativo. Ele tergiversou as questões centrais. Ele vive no Rio de Janeiro, conhece muito bem o Bolsonaro. Muito diferente foi o ministro Barroso, que também vive no Rio de Janeiro. É do interior, lá de Vassouras, mas vive no Rio de Janeiro de há muito. Foi diferente, ele colocou o dedo nas feridas, porque são várias, e teve coragem de colocar nessas questões, que são as questões centrais. Note que o Bolsonaro ataca o Barroso, não ataca o Fux, né? E a estratégia dele, que é tão primária, né? Até no campo militar, ele está querendo dividir o que ele chama de inimigo, também não vai dar certo, porque os 9 ministros do Supremo assinaram o mesmo documento, excetuando o Cássio, que é o ministro dele. Enquanto ele estiver aí no governo, ele saindo do governo, o Cássio vira as costas para ele. Registre, mais uma previsão que vai acertar em cheio, mas registre. Nesse momento, ele faz sim, sim senhor, sim senhor. E sai do governo, ele vira as costas, nem cumprimenta, nem atende telefone, nem responde mensagem do WhatsApp. Vai ser assim, pode registrar, porque é isso, a gente conhece a história, como é que as coisas todas funcionam. Em suma, nesse cenário, ele continua provocando. Perceba que a linguagem dele, agora ele está conclamando os seus seguazes a fazer uma manifestação na Paulista e ele diz que vem pessoalmente.
Então, é diferente das últimas, em que aparecia a imagem dele, ou que os extremistas vinham aí, né, os nazifascistas, empresários estão sendo investigados, quebraram o sigilo hoje, tem um aí que me enche a paciência, eu fiquei atento na hora, viu? Na hora que quebrou seu sigilo, eu falei, agora vamos ver. E o pior é que esse daí foi falar com o Alberto Roberto, né, o senador Alberto Roberto, que eu dou o nome de Alberto Roberto, sabe, todos têm codinomes, né? Não é codinome Beija-Flor, esse é o codinome Alberto Roberto, né? E para, não, quebrou meu sigilo, quebraram, parabéns, eu aplaudi aqui de pé. Vamos lá, vamos agora. E vamos investigar quem sustentou Sara Geromini. Lembra da Sara Geromini? Pô, ela tinha mansão em Brasília. A Sara Geromini, sim. E ela chegava de carro com o motorista. Ela sentada atrás, o motorista levantava, abria a porta dela. Onde está a Sara Geromini? Por que ela não falou mais nada? Quem é que paga as despesas de Sara Geromini? Por que ela está calada? Não é uma boa pergunta? E tem tantas perguntas que envolvem os nazifascistas que sustentam essa caterva. Mas amanhã vai ser outro dia, pô. Eu brinquei ontem, foi? É tanta coisa. No UOL, quando perguntado, lá no finalzinho da conversa com a Fabíola, eu cheguei e ela falou, eu falei, não, olha, imagine, eu tinha já até acho que dado esse exemplo aqui, você está em Paris, 1940, julho 40, você abre a janela ali, tudo bem, está passando as tropas do exército nazista, você fala, acabou, isso que é meu mundo caiu, como diria a Maísa, caiu tudo o mundo. Por quê? Portugal salazarista, Espanha franquista, França, parte ocupada, né? A outra a França de Vichy, com o traidor Pétain. A Itália, fascista. Vamos aí. Outra parte já tinha sido invadida pela Alemanha, ou incorporada antes de 1939, né, da invasão da Polônia, ou após o início da guerra. Tudo aquilo ou tem governos na Europa Oriental aliados no nazismo e chega até a União Soviética, que naquele momento tinha o Pacto de Não Agressão, que vai até 41, até a invasão, né? Dura 2 anos. Então, você fala assim, acabou tudo, acabou meu mundo, meu mundo se foi. 4 anos depois, Paris foi libertado. A entrada do De Gaulle, aquela foto célebre e tal, né? De Gaulle entrando. E a França foi libertada, libertada, né? Dos traidores, dos colaboradores e tal. Aqui também nós vamos nos libertar dos colaboradores, que são os traidores da pátria, que estão com o Bolsonaro. Todos que estão com o Bolsonaro são traidores, sem exceção. Sem exceção. A traição pode ser maior ou menor, mas são traidores. São traidores, né? Porque sabe que estão com um governo de traição nacional e mais, um governo genocida. Então, quem está com o Bolsonaro está com as mãos sujas de sangue. Então, essa gentalha, essa caterva, né? Esses aí, eu insisto, uma fração diminuta do empresariado rastaquera, estão com as mãos sujas de sangue, são tão assassinos como o Bolsonaro. Outros do agrotroglodita, que não é o agronegócio, agrotroglodita, aquela fração diminuta também daqueles que estão destruindo a Amazônia, gente reacionária, nazifascista, que não é o agronegócio moderno, por isso que eu chamo de agrotroglodita. Esses também estão com as mãos sujas de sangue. Tem uns pobres coitados que não tem o gato para puxar com o rabo, que é interessante, eles não conseguem ter, nem em termos de faro, aquela coisa de entender seus interesses de classe. E aí fala, o Bolsonaro é o capitão, eles chamam ele de capitão, é o capitão. Esses são os bobalhões, né? Estão ainda no estágio político do Australopithecus. Né? Estão ali, no estágio político do Australopithecus. Eles não passaram disso daí e tal. São os outros pobres coitados. Né? A grande questão é que essa página vai ser virada. Agora, ela vai ter um custo alto. Vai ser o maior custo político da história do Brasil republicano. Ele joga com caos, ele joga com a guerra civil, ele quer sangue. Não que ele vai estar na frente, porque ele é covarde, ele vai mandar os outros. Nós estamos tratando de um homem covarde, de uma família covarde e de generais covardes. Né? O general Capacho Neto, que agora o nome dele é Capacho Neto,
né? O Ramos, o Heleno, auxiliar do Silvio Frota. Heleninho, era auxiliar lá de gabinete, lembra, Heleninho? Né? Ligado ao Ustra, que foi receber os comandantes de exército no aeroporto de Brasília e ficou de mãos abanando, porque todos, ao invés do Forte Apache, foram ao Palácio do Planalto. Em suma, insisto, os frotistas, a extrema-direita nazifascista, os torturadores, os traidores, os assassinos, que perderam em 12 de outubro de 1977, hoje estão no governo. Mas isso vai durar pouco. Essa página vai ser virada. Quanto mais cedo nós virarmos essa página, menor o custo político. Quanto mais tarde virarmos essa página, especialmente se virarmos no ano que vem, no processo eleitoral, vai ter um custo fabuloso. Por isso, vamos respeitar as instituições, vamos seguir o que determina a Carta de 88 e vamos resistir de forma democrática e republicana. Tem um caminho para se livrar desse criminoso, o impeachment. É esse o caminho. Ah, mas já teve 2, e daí? Quer dizer que o problema não é o número de impeachment, são os crimes cometidos. Então, essa é a questão central, né? E vamos ver o que vai acontecer o 12 de setembro, que pode ser um grande momento de libertação da opressão desses ladrões, desses corruptos, assassinos, genocidas e que querem destruir o nosso país, e vão perder porque nós vamos retirá-los do poder e julgá-los, hein? É igual os colabôs, lá na França. Julgar, tem de julgar todos. E os doutores Mengueles, hein? O que aconteceu em Manaus, não. Tem de julgar os doutores Mengueles. E esses que usam as redes sociais, os doutores Mengueles, para divulgar notícia falsa. Tem vários. E os canais de rádio e TV, concessões, hein? Ninguém é dono. Tem de ser julgados também os produtores de fake news, porque eles sabem que são fake news, estão recebendo muito dinheiro. Tem gente que está milionário, que fazem coisa, não tem consciência e dormem tranquilos. São tão psicopatas como o Jair Asmodeu Bolsonaro. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 626 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Sempre digo, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize a página dos comentários como vocês muito bem fazem. Estamos postando 2 excelentes entrevistas, uma longa entrevista com o economista Luiz Gonzaga Beluso, grande economista, conhecido de todos, e depois uma outra entrevista aí discutindo a questão da pandemia com o doutor Paulo Lotufo, da USP, né? Lembro também a vocês que nós criamos o clube. O clube é uma coisa muito legal, é para agregar conteúdo exclusivo. Além do que nós propomos, tem vários conteúdos extras, no sentido de exclusivo, de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Cliquem lá no clube, tem todo o clube de membros, tem todas as informações para vocês. Lembro que no Twitter estamos no Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursovilla.com.br. Lá tem todos os cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fácil, www.cursovilla.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!